Oi, gente, companheiros, companheiras, elucidações para todos nós. Hoje nós vamos até a cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. E quem vai comentar para nós o Evangelho segundo o Espiritismo é Álvaro Anísio Mesquita. Esse tema que é Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito importante, hein? Muito importante esse tema. Antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado. Ao lado de você em sua casa, dos internautas, e nós aqui também no estúdio possamos receber as bênçãos espirituais. Fique conosco para você ouvir essa orientação do nosso amigo Álvaro Anísio Mesquita, da cidade de Barra Bonita. Tema: Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Anísio, você fica à vontade para levantar para nós, inicialmente, esse tema, Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Sem falsa modéstia, quando a gente fala de Jesus, é lógico que sempre não vai haver preparo suficiente para se falar do Espírito de tamanha magnitude. Mas ele é o mestre, né? Conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo. Então nós temos que ter, interpretando Jesus como guia e modelo, né? O guia, o que nós temos registrado nos evangelhos, né? O que está escrito, o que está lá, um guia como era antigamente, né? Um guia a 4 rodas que nós tínhamos. Hoje nós temos o GPS. Fica mais fácil, né? E o modelo, o homem histórico, né? O ser Jesus que esteve conosco. E o Espiritismo nos traz um entendimento um pouco mais lógico, mais consciente de tudo que Jesus significa nesse universo que nós vivemos e não só no planeta Terra, né? Sem uma observação momentânea e local. E dentro do Espiritismo nós vemos que o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, logo em 1861, o Livro dos Médiuns. Lógico que pela necessidade de passar uma ideia mais ampla da ciência espírita, da comunicabilidade de nós aqui, espíritos encarnados, com os espíritos desencarnados. Mas logo em 1864, e para mim aí reside o coração de tudo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente lançado como imitação do Evangelho e depois lançado na sua versão que temos até hoje, né, Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante entender no Evangelho segundo o Espiritismo que de todas as condições que nós poderíamos ver de Jesus, Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se coloca basicamente na condição moral dos ensinamentos de Jesus, nos mostrando claramente que o caminho do crescimento, o caminho da evolução, e, por consequência, o caminho da felicidade, né, da tão sonhada felicidade, está totalmente baseado nas questões morais. O Espiritismo não é, de forma nenhuma, moralista, mas ele é tranquilamente moralizante. A partir do ponto que nós vamos tomando conhecimento, né, dos conceitos de Jesus, nós vamos tomando... vamos nos moralizando no sentido do amor e não no sentido de uma moral taxativa e especulativa que nós vemos no mundo ainda de hoje. Mas eu queria usar um pouco da nossa ciência materialista para poder nos reportar no tempo, né? Nós vimos que as nossas máquinas humanas nos mostram hoje que nós vivemos num universo, mostrando somente o universo, e a ciência fala de multiverso, né? Hoje, nós vivemos num universo que é datado de 13 a 15 bilhões de anos
desde o chamado Big Bang. Dentro desse universo, a nossa ciência, pelo menos até 2007, nos dizia de aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Nessas 200 bilhões de galáxias, nós chegamos a ter galáxias com mais de 3 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, que não é uma galáxia muito grande, a Via Láctea, ela tem mais de 100 milhões de estrelas, não é? Aqui no nosso sistema solar, um Sol de quinta grandeza, quando eu estava na escola, e considerada hoje uma estrela anã, nós temos aí algumas bolinhas girando em volta dele, entre elas a Terra. Mas o mais importante é nós salientarmos que a nossa Terra data de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E quando juntamos a nossa ciência com a ciência espírita, no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel ao grande médium Francisco Cândido Xavier, um livro publicado em 1939, nós vamos ver já no primeiro capítulo, a Gênese Planetária, Comunidade dos Espíritos Puros, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, ou seja, os espíritos co-criadores do universo finito. O universo infinito, até onde a nossa inteligência alcança, ainda pertence a Deus. Mas na cocriação do universo finito, até onde a racionalidade humana pode alcançar, nós temos os espíritos, os ditos eleitos de Deus, os espíritos da esfera crística, que participam como cocriadores. E dizia Emmanuel em 1939 para Chico Xavier, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogênico e os pródigos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Bom, unindo então as duas concepções científicas, a essas que começaram através do Emmanuel e pelo Chico Xavier, aqui para nós, dando esses conceitos, e unindo esses 4,6 bilhões de anos que a nossa ciência materialista coloca da concepção do nosso planeta, nós vamos ter então que Jesus já era um espírito da esfera crística há mais de 4,6 bilhões de anos atrás. E tendo Jesus já como um espírito percebedor do pensamento divino e participando como co-criador do universo, ele participa diretamente da criação do nosso orbe, de cada átomo, de cada molécula, de cada grão de areia. Então, é necessário que nós vejamos quem é, então, o Mestre Jesus. Não é só aquele ser que nós interpretamos na cruz e que as religiões usaram por muito tempo, incutindo culpa e medo nas pessoas. E a psicologia moderna vê hoje uma dificuldade enorme de trabalhar com a culpa que as pessoas fazem para que elas consigam trabalhar o seu processo evolutivo.
Então nós vemos que Jesus é sim um mestre, e o grande mestre dos mestres, o mestre da biologia, da botânica, da química, da física, da matemática, um mestre da filosofia e um mestre da paciência, um mestre que já na formação do nosso orbe buscava a nossa tutela junto a Deus, dos espíritos que começariam o seu processo evolutivo nesse orbe. Um mestre que, através da sua paciência, veio desde a formação desse globo até aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, até nas lições de Emmanuel, até hoje, com todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu afeto, como ele traz depois ainda, não é, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e pacífico de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pedindo de nós, ou sei lá, alguns dizem exigindo, mas como diz Ramatiz, né, o pedido, o convite de um superior é irrecusável. E Jesus nos faz esse convite e não exigências. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. E a sobrecarga não vem dele, vem das nossas próprias escolhas. Então nós vemos quem é esse mestre. É necessário interpretar o mestre a quem nós dizemos seguir para saber exatamente a quem estamos seguindo. Quem é esse emissário divino que esteve aqui pessoalmente? De onde ele vem? De quando ele vem? Qual é a sua verdadeira filosofia? E por que, quando ele diz aos apóstolos, né, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós, porque eu já era antes que o mundo fosse. Aí nós começamos, então, usando a ciência espírita, a ciência materialista, inclusive, a entender as palavras de Jesus. E isso é interessante porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem lá, desde o objetivo da obra, lá no começo, já vem lá no prelúdio, quando o Espírito de verdade já nos deixa bem claro: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. E olha que interessante, elas não devem ser somente reveladas, devem ser restabelecidas, porque elas já eram, sempre foram, em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E também no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. A mim me parece que esse instruí-vos é o segundo mandamento, determinantemente ligado ao primeiro, porque essa instrução nos ensina a como amar com consciência. E isso eu acho que é o que o Espiritismo traz. Ao Espiritismo não interessa tornar alguém espírita. Ao Espiritismo interessa tornar alguém cristão, tornar alguém caridoso, tornar alguém benevolente, tornar alguém mais amoroso. Eu acho que essa proposta espírita de fora da caridade não há salvação, e não fora do Espiritismo não há salvação, eu acho que essa proposta é a proposta que talvez me torne espírita, né? Se não me engano, o Chico Xavier citou isso, né? Que se o Espiritismo dissesse fora do Espiritismo não há salvação, talvez ele não tivesse tanta facilidade. Acho que o Espiritismo, na sua parte religiosa, talvez seja a única religião que não diz a ninguém: olha, você tem que se converter para poder ser salvo, não é? Nem pede isso. A ideia é a ideia do amor mesmo, que nós
tentamos passar, mas é necessário entender a ciência, a filosofia, para que a ciência e a filosofia embasem, né, a nossa religião. Inicialmente era essa a ideia, para que nós pudéssemos chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu não sei se você queria fazer alguma observação ou não em relação a isso. Muito bem, Álvaro. Agora eu quero falar com as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Você que está nos acompanhando, eu quero pedir a todos para ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas da terceira idade e também pessoas com transtornos mentais. Vale a pena você conhecer, levar suas doações. Você pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Olha, essa entidade precisa muito de todos nós. Você é nosso convidado a ser um voluntário, a servir aquelas criaturas que estão ali em atendimento. Faça uma doação, leve algumas coisas que você tem em casa, objetos, né? Olha, todas as coisas que você tiver em casa para doar, será bem-vindo, né? Clínica Jesus Nazaré necessita da sua ajuda, necessita que você seja um doador, um voluntário dessa entidade. 3235-3129, 3235-8010 é o telefone para você marcar uma visita e ir pessoalmente levar suas doações. Nós estamos falando com Álvaro Anísio Mesquita, da cidade de Barra Bonita, com o tema Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Álvaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos dizer que é a Bíblia espírita, então, é a Bíblia dos Espíritas. Bom, uma coisa importante para que possamos dizer em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ter em mente que o nosso Evangelho são os 4 evangelhos como de todos, não é? A ideia, o original está ali, as notícias, né? As boas notícias, a boa nova, que é o que significa a palavra evangelho, estão ali, nos 4 evangelistas. Agora, o evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, é uma exegese além das exegeses humanas, se pensarmos que tem ali o papel do Allan Kardec, um espírito extremamente evoluído, ao qual foi confiada essa impressionante tarefa da codificação, que em 11 anos ele publicou, né, todo o Pentateuco, mais um universo de obras, e nós temos que contar que isso foi, né, começou em 1857, terminou em 1868 com a Gênese, e depois obras póstumas, lógico, já veio depois da sua desencarnação, mas em 11 anos, numa época em que uma carta saía dos Estados Unidos, da casa de uma pessoa, num lombo de burro, chegava ao porto, atravessava o Oceano Atlântico de navio, chegava na Europa para lá, né, depois talvez num cavalo, num burro, até chegar em Paris, até chegar na casa do Allan Kardec. Aí ele tinha que fazer o controle universal do ensinamento dos espíritos, quer dizer, comparar cartas que vinham de todos os cantos do mundo, para depois poder fazer todo esse trabalho. Então, realmente, eu não sei se hoje, bom, da minha parte, eu não faria 1/10 disso usando a internet. Então nós vamos ver a evolução de um espírito como Allan Kardec, né? A percepção de mundo que ele tinha é uma coisa absurda, né? Então, então o Evangelho segundo o Espiritismo, com toda a proposta do Allan Kardec e com as instruções dos espíritos. E nós trabalhamos aí, e nós temos que perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro com 28 capítulos, o 28º capítulo, totalmente montado em cima das preces e das orações, não é? Uma coletânea lá toda montada,
que nós temos que perceber que é de fundamental importância no nosso processo religioso. A prece hoje, a própria ciência vem mostrando, não é, toda a força do nosso poder do pensamento. E aí nós temos que colocar a força do nosso poder do sentimento também. Os outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coisa extremamente interessante, o processo. Por isso que eu quis voltar lá 4,6 bilhões de anos atrás, porque nós vamos ver a própria sequência, né? Nos objetivos da obra, nós já vamos percebendo a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, depois as notas históricas, que o Allan Kardec explica lá, fariseus, saduceus, aquela coisa toda. Depois ele fala de Sócrates e Platão, precursores da doutrina dos espíritos. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Olha que coisa interessante, esse primeiro capítulo é importantíssimo porque vem falando das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E aí, nesse capítulo, Allan Kardec procura fazer uma aliança da ciência com a religião. E aí é muito interessante de nós, aqui no mundo ocidental, podemos entender todo um processo. Moisés, o primeiro enviado para um povo que acreditava num único Deus. Até então, caía um raio ali, era um Deus. Caía uma chuva lá, era outro Deus. Ouvia-se um trovão ali, era outro Deus. Cada fenômeno natural, para o homem até naquele período, era um Deus. Então, essa ideia de um único Deus era uma ideia já tida por Abraão lá atrás, mas de uma forma ainda interessante. Mas Moisés traz a ideia de um único Deus e de um Deus legislador. Dali sai a Tábua das Leis, os 10 mandamentos e mais algumas leis acessórias, né? Ali que Moisés foi obrigado a colocar como leis divinas também, para segurar um povo muito mais rude do que somos hoje. Nós ainda hoje vemos, né, coisas cruéis acontecendo no mundo de hoje. Imagina naquela época lá atrás ainda, um povo sofrido, um povo nômade, né? Uma parte só é que estava presa no Egito como escravos, não era todo o povo hebreu que estava ali circunscrito naquele momento. Então nós temos que perceber isso aí. Por exemplo, a lei de Italião, né, o olho por olho, dente por dente, eu não acredito ser uma lei divina, mas Moisés tinha que assim colocar para aquele povo, para que pudesse ter autoridade também, né? A gente às vezes não fala com o filho, não faz isso que Deus castiga. A gente sabe que mesmo nós espíritas sabemos que Deus não castiga, mas às vezes nós temos que jogar a autoridade para Deus, porque a autoridade do Pai não está resolvendo. Então, eu acho que Moisés também sentia o mesmo problema. Mas nós temos que perceber também, eu não vim destruir a lei, que Jesus, ele foi muito taxativo nesse sentido. Ele fez alguns ajustes. Olha, tem que lavar a mão antes disso ou daquilo. Peraí, o problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai pela boca, porque isso vem do coração do homem. Não pode fazer tal coisa no dia de sábado, peraí, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então Jesus deu, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dizendo do que falavam uma coisa e faziam outra. Não se mudou muito ainda. E isso eu vejo por mim, a gente não precisa citar exemplos de fora. Quando a gente fala da própria evolução da doutrina e quando a gente fala da ansiedade do mundo de hoje, ansiedade que nada mais é do que os nossos condicionamentos do passado brigando contra as nossas propostas de amor do futuro. A gente fala que a ansiedade está no mundo corrido, está nisso, está naquilo. Eu acredito que não é isso, não. Eu acredito que o problema está na quantidade de informação que nós temos hoje, né? O mundo ficou muito pequeno, tudo é muito rápido. Depois do avião e da internet não há mais distância muito longa.
Então, tudo está muito... Você está aí em Minas agora, eu aqui em São Paulo, nós estamos conversando em tempo real, não é? Então, não há mais distanciamento. As informações estão muito rápidas. Agora, o que acontece? Eu tenho as minhas viciações do passado contra os meus anseios de amor do futuro, de crescimento, de melhora. Essa disputa entre uma coisa ou outra, querer fazer melhor e escorregar naquilo que eu já fazia, que não era tão bom, é que me causa essas angústias e ansiedades que nós chamamos do tempo moderno. Afinal de contas, os trabalhadores da última hora, na minha opinião, não são só os espíritas. Somos nós encarnados agora, no final de um ciclo de provas e expiações, passando por um novo ciclo de regeneração. Agora vejam, nós temos que ver que Jesus enfatizou bem, as leis estão em Moisés, eu não vim destruir as leis, eu vim dar-lhe um fiel cumprimento. Mas ao mesmo tempo, Jesus disse, tem muita coisa que eu não posso falar para vocês agora, porque não é possível. Porque veja, no dia de hoje tem gente que não acredita que o homem pisou na lua. Então como é que Jesus poderia falar que meu reino não é desse mundo, que há muitas moradas na casa de meu pai? A ciência hoje nos mostra 200 bilhões de galáxias, mas naquela época ainda se falava em céus sobrepostos, um céu para a lua, outro céu para o sol, outro céu para as nuvens. Então muita coisa Jesus não podia dizer, que seria impossível que as pessoas entendessem. Então nós temos outra coisa interessante, Jesus, logo depois da sua ausência aqui na Terra, o que houve? Nós pegamos um período da fé cega, tudo era obra divina, tudo era, mandos e desmandos, tem que ter fé, era obra de Deus. De repente o mundo entra num outro sistema de nada de fé, esquece a fé, o homem é a sua própria medida, um materialismo horrível. Quando o espiritismo chega? Quando o materialismo, tanto o materialismo científico, o materialismo de Hegel, o materialismo quando chega, está estancando o materialismo e está estancando aquela possibilidade da fé totalmente irracional. O espiritismo chega na segunda metade do século XIX e vem propondo a união da fé com a união da ciência, a união da religião com a união da ciência, dizendo o que Martim Lutero dizia lá no século III. É o que eu falei para você, antes de nós começarmos o programa. É um assunto, eu queria chegar até o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde está o grande convite de Jesus para a gente, e para tentar mostrar a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Mas eu acho que já deu para dar uma ideia de todo esse imenso amor de Jesus, o Cristo, e como ele vem até hoje, e o Evangelho segundo o Espiritismo é um guia importantíssimo para nós. E o modelo é ele, para que nós possamos seguir. Muito bem, agradecemos a sua participação. Em outro momento você retorna com outro tema, tá ok, Álvaro? Eu que agradeço a oportunidade e fico muito honrado. Muito bem, fique com Deus. Gente, estamos encerrando. Retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e até a próxima semana.